Boa noite, boa noite, boa noite! Sejam todos bem-vindos a mais uma live semanal. Bora começar. Para você que está assistindo ao vivo, para você que está assistindo pela gravação, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. E já vou colocar o tema aqui, a convidada já entrou, bora começar. E, ó, entrou aviãozinho, 3 pessoas que nós vamos falar da série Uma Nova Mulher, repetição de padrão, ancestralidade, um monte de coisa. Deixa eu só colocar o tema aqui e a gente começa. Arará. Através das constelações familiares. Show! Bora lá, boa noite. Fernanda, boa noite. Bora lá. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Ora. Bora começar. Fala, Léo, boa noite. Vamos lá. Aê! Oi! Boa noite! Boa noite, maravilhoso. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tá dando para escutar direitinho aí? Sim, estou te ouvindo bem, te vendo bem. O Ah, pessoal então que ótimo, chegou aí então, agora, maravilhoso. vocês estão ouvindo bem, vendo bem? Coloca aí pra gente. Isso. Coloca nos comentários pra gente poder começar a falar dessa série maravilhosa, dessa mulher maravilhosa. Ficar tudo É isso aí, mais gente. maravilhoso Prazer ainda. todo mundo. Agora, né, posso cumprimentar todos os seguidores aí do Matheus também. Eu sou Lorena Montoli. Eu sou terapeuta holística, apaixonada por todas as áreas que eu abordo dentro da terapia. E graças a Deus encontrei Matheus nessa jornada. Estamos juntos nessa, né? Início dessa caminhada longa. Graças a Deus, coisas maravilhosas, né? E agora vamos trazer essa série incrível que tá super em alta, todo mundo falando, muitas pessoas me procurando para comentar sobre a série. Eu falei, por que não procurar a melhor pessoa para esse momento, que é o Matheus, né? Ai, que coisa boa. Ó, quem entrou aí agora já vai falando pra gente aí. Vocês assistiram a série? Vocês não assistiram? Até pra gente saber também o que a gente fala, o que a gente não fala, se a gente dá spoiler, se a gente não dá spoiler, né? Vamos começar. Se vocês assistiram, já coloca aí, assisti a série, foi boa, assisti a série, foi uma bosta, não entendi nada, tô achando que o pessoal tá todo incorporando, não tô entendendo nada que tá acontecendo. Já coloca aí pra gente, É muito pra gente incrível. começar. E já dando início aqui, né, toda quarta-feira a gente traz um tema diferente aqui sobre tudo aquilo que tem a ver com os padrões, tudo aquilo que tem a ver com as repetições. E pois é, Giovana, o nome da Não, série é é Uma série. Nova Mulher. É uma série. Na Netflix. É Uma Nova Mulher. E, na verdade, é uma tradução do nome que veio em turco. Então, brasileiro, você sabe como é que é, né? É. Já traduz os trem tudo zoado, mas tá tudo certo. São 3 mulheres, né? Para quem não assistiu a série conta uma história de 3 mulheres que elas estão em 3 buscas diferentes, em 3 contextos diferentes, e elas são amigas. Elas se encontram, reencontram e mesmo cada uma tendo um caminho diferente, elas percebem que existe algo em comum, que é o quê? Uma questão familiar de cada uma vai reverberar no futuro, na vida e etc. Exato. E a gente pode falar sobre isso também. Ó, Cacau viu a série, legal. A live vai ficar salva? Vai ficar salva. Comentei hoje que assistindo a série percebi também que somos constelados. A gente vai falar disso também.
E aí, o que você achou da Total. série? Não, o Fala pra mais mim. incrível para mim da série, assim, é que, como eu já vivenciei várias constelações, tanto constelação de fluvial, né, que é em cima da, os bonequinhos em cima da água, ou até mesmo a constelação só dos bonequinhos e constelação presencial. E, assim, o amor da minha vida é constelação presencial, porque eu sinto que cria a mudança, vai haver independente, gente, seja na constelação à distância ou na presencial. Só que eu, como uma pessoa sexual que gosta do presencial, daquela troca, é totalmente diferente. E essa série, ela aborda justamente a constelação presencial, que é a constelação em grupo, né? E é muito interessante porque é justamente isso que o Matheus acabou de citar. A própria constelação, quando você está dentro de uma roda de constelação e você não está abordando alguma situação da sua vivência naquele momento, só de você estar ali, coisas já estão sendo mudadas e consteladas na sua vida. Então, não necessariamente você precisa estar ali dentro da roda, né, constelando diretamente, mas indiretamente isso tudo está acontecendo. Então, isso também acontece na série. Isso mostra claramente, enquanto às vezes uma pessoa está constelando uma amiga, e aí, coincidentemente, ela escolhe uma outra pessoa daquele mesmo grupo para constelar também, e tem muito a ver com o que aquela pessoa também vivencia na vida dela. Mas eu sei que muito disso que eu estou falando, às vezes, possa não fazer tanto sentido para vocês, né? Ainda mais quem, às vezes, ainda não conseguiu assistir a série, não teve essa possibilidade ainda. Mas acho que a gente pode falar um pouco o quanto isso pode trazer na questão da ancestralidade, né, Matheus? Falar um pouco aí sobre o quanto a questão da nossa pirâmide hierárquica, né? Da nossa família, o quanto a gente tem assim que honrar e quantos antepassados. Você mesmo gosta de falar dos mais de 5.000, não é? Que eu fico, meu É. Deus, é muita gente que a gente pode trazer padrão e muita gente que a gente tem que honrar e para a gente conseguir deixar, liberar coisas que não estão sendo mais construtivas, né? Para a gente e para os nossos familiares. E é muito legal também que a constelação mostra o quanto a mudança está na gente. Não é no meu pai, não é na minha mãe, não é no meu avô, não é nada sobre eles. É eu que estou inconscientemente escolhendo ainda aquilo ali na minha vivência. E por isso que a gente pode sim permitir uma mudança sistêmica, uma mudança onde você muda e todos os seus antepassados estão ali gratificantes e totalmente, né, realmente gratos por você ter trabalhado aquilo, porque eles também foram liberados daquele padrão, caso eles não tenham resolvido nas outras vidas, né? Exatamente. E quando a gente fala da série, né, para quem assistiu a série, vai saber do que a gente está falando. Para quem não assistiu, assista, porque é bem interessante entender sobre essas questões. E assim, quando a gente fala da série, é legal deixar claro uma coisa. Ali na série, eles falam sobre algumas questões. A série traz principalmente um tipo específico de dinâmica, né, que é justamente a lealdade. Né, e aí a gente vai explicar aqui, abordar um pouquinho o que é essa tal dessa lealdade. Mas existem outras dinâmicas também. Mas o importante disso tudo, né, da série, desse contexto, é mostrar que nem sempre o que nós fazemos, o que nós queremos, o que nós construímos é algo realmente nosso. E isso pode até assustar, né? No começo da semana, até para introduzir a live, eu falei um pouco sobre culpa. E é algo que realmente acomete muitas pessoas, né? Muitas pessoas sentem culpa, e aí sente culpa por procrastinar, aí sente culpa por gastar dinheiro, aí sente culpa por brigar com os outros. Só que nem sempre essa culpa é nossa. Exato. E essa culpa, ela é só uma manifestação de algo maior. E a série, Exato. ela mostra muito isso. Que, por exemplo, tem uma personagem lá que ela tem câncer. O primeiro episódio já vê ela tratando do câncer e tudo mais. Isso. E aí, nesse contexto do câncer, uma das amigas dela é a médica que está fazendo o tratamento dela. E nesse tratamento dela, acontece que essa personagem ela não está respondendo bem ao tratamento. Não está tendo E a médica resultados, sente né? culpa. E a médica sente culpa. Ela sente que aquilo não funcionou, que talvez ali a medicina não deu conta de alcançar, talvez ali a medicina de fato trouxe alguma questão. E
no decorrer da série, ela percebe que não é bem isso. Porque até os tratamentos médicos, eles também sofrem uma questão sistêmica, que a gente fala, né? Uma questão ancestral. Então, o começo disso tudo é justamente para trazer essa reflexão para você sobre: será que aquilo que você sente é seu? Será que aquilo que você escolheu é seu? Porque, né, muitos são os casos, principalmente médico, dentista, engenheiro, essas profissões, às vezes não são as pessoas que escolhem, são os pais. E eu já vi várias famílias que a avó era médica, a mãe era médica, a filha era médica, a avó era dentista, a mãe era dentista, a filha era dentista. E às vezes aquilo pode parecer normal. E é normal, de fato. Mas será que aquilo ali era a vontade da filha? Às vezes a filha queria ser bailarina, às vezes a filha queria ser estilista, às vezes a filha queria ser terapeuta. Né? E a gente percebe que não é bem assim. Parece normal, mas no fundo existe sofrimento, né? É aquela questão do, às vezes, a gente vivenciar os sonhos dos nossos ancestrais, né? Dos nossos pais e por aí vai. Ixi, acho que caiu. Caiu não. Não, você tá aí? Ah, então tá bom. Então, assim, é muito engraçado isso, porque muitas vezes a gente tá aí vivenciando os sonhos dos nossos pais. Às vezes os pais, por amor, eles falam, não, você tem que fazer um concurso público, é isso que dá dinheiro, é isso que vai te garantir uma segurança para sua família e por aí vai. E às vezes é o sonho do seu pai e da sua mãe, não é o seu sonho, não é o que você de fato quer, né? Então, muitas vezes também acontece disso. Às vezes um pai que não realizou algo, às vezes, igual você falou dos médicos, mas e também aqueles pais que não conseguiram realizar coisas que eles queriam, e eles falam, não, mas você tem que realizar. Então, é como se pegassem realmente uma caixinha de peso que é dele e te entregando como responsabilidade sua. E não tem como você resolver isso para ele enquanto você não estiver sendo o máximo a sua essência. Você só vai resolver sendo quem você é. E isso é o mais incrível. E quando a gente fala disso, né, o que traz? Culpa. Se o pai não foi médico, ele quer que eu seja médico, e eu quero ser professor, eu vou ser professor. Mas eu vou me sentir muito culpado. E aí o que eu faço? Em um movimento completamente inconsciente, eu faço uma faculdade de medicina. Sim. Tento, não passo. Tento, não passo. Tento, não passo. Aí lá na frente eu consigo, eu passo. E aí eu não sinto essa culpa, porque lá dentro de mim tem aquele sentimento de que, nossa, agora parece que vai dar tudo certo. Só que, na verdade, é só uma sensação de que, nossa, agora eu estou agradando os meus pais. Estou sendo aceita, né? Estou sendo aceito, não estou sendo rejeitado. Então, eu me sinto pertencente a isso, né? A questão do pertencimento, que é extremamente importante. Então, ainda mais quando a gente está falando de pai e mãe, o que a gente quer deles? Aceitação, né? Amor, respeito, admiração. Então, muitas vezes a gente quer o quê? Aceitar aquelas condições ali para receber o amor. Enquanto, né, não é sobre isso. Uma coisa não está correlacionada à outra diretamente, né? Muitas vezes é o contrário, até afasta, distancia, cria conflito entre pais e filhos que não se resolvem e por aí vai. Realmente. Pois é, e quem está aqui agora, quem está assistindo aqui agora, coloca aqui pra gente se vocês estão entendendo o que a gente está falando, se vocês viram a série e se vocês conhecem a constelação familiar. Porque, assim, da série, pelo menos eu não vi, lá não fala o nome constelação familiar. Lá fala terapia, lá fala sessão, lá fala grupo. Eu pelo menos não vi falando constelação familiar. Não né? falo não. Quem conhece da constelação sabe que fala sobre constelação, que aquilo é uma constelação. Mas não fala efetivamente o que é. Até porque é uma série turca, né? E não sei como que é essa dinâmica lá. Mas a constelação ela veio da Alemanha, ela não veio da Turquia. E aí, para não puxar a sardinha, não sei, ela não veio com esse nome, ela não trouxe esse nome, a série, né, não fez nada desse tipo. Então, Cris, a série chama Uma Nova Mulher. É uma série do Netflix que está em alta,
né? Conta a história de três mulheres, sobre o destino delas e sobre a influência da ancestralidade, né, da família de origem, daquilo tudo que aconteceu sobre a vida delas. O que de fato, uma pessoa que veio antes de você, aí eu estou falando de avô, bisavô, até a sétima geração, o que aquilo de fato vai afetar na sua vida. Porque a grande maioria das pessoas que desconhecem isso, elas simplesmente olham e falam assim: nossa, o que eu estou vivendo hoje é fruto das minhas escolhas. O que eu estou vivendo hoje é fruto da vontade de Deus. O que eu estou vivendo hoje é fruto do meu comportamento. Só que nem sempre é assim. Uma das coisas que aconteceram na série, né? Que não é. Acho que não é spoiler. Foi uma questão de imigração. Teve uma família, né, que saiu de Creta, na Grécia, e foi para outra cidade, também na Grécia. Só que eles foram fugidos. Exato. E aí a gente está falando de uma bisavó. E aí a bisneta, que não tinha nada a ver com isso, que nem conheceu a bisavó, ela não fazia a mínima ideia do impacto que essa fuga trouxe para a vida dela. E aí eu estou falando desse caso em específico porque é bem interessante. Porque dessa mulher, especificamente falando, a gente está falando de um impacto de que ela não conseguia ganhar dinheiro, ela não conseguia crescer na vida financeiramente falando, prosperar, ter sucesso. E ela acabou se casando com um cara que aparentemente tinha aquilo que faltava nela. Olha que interessante. Então, por ela não conseguir produzir o próprio recurso, ela recorreu a um homem, e aí ela se apaixonou. E aí fica a pergunta: será que ela se apaixonou por ele? Ou será que ela se apaixonou porque ele tinha aquilo que faltava dela? Eu não vou falar que é porque ele tinha dinheiro e ela era interesseira. Não, não é isso. Sim, consciente. Ele totalmente. tinha algo que faltava nela. Né? E talvez quem está assistindo agora comece a pensar: poxa, aquele traste, aquela pessoa, aquela mulher que eu tive um relacionamento e aquele relacionamento não deu certo, será que eu me apaixonei por ela? Ou será que eu me apaixonei por algo que tinha dela e que me faltava? Exato. Porque se faltava, muito provavelmente era algo dos meus ancestrais que não foi passado adiante. Porque, afinal de contas, todo esse movimento, né, dentro das suas terapias, provavelmente você deve perceber muito isso também. Esse movimento de amor, esse movimento de cuidado, esse movimento de acolhimento, isso é algo que vem das gerações anteriores. 100%. Se não existe isso, provavelmente tem um buraco no meio do peito da pessoa. E a pessoa vive falando assim: nossa, eu tenho um vazio no meu peito que eu não sei o que é. Aí tenta preencher com comida, aí não dá. Aí tenta preencher com compra, aí não dá. Aí tenta preencher com sexo, aí não dá. Aí tenta preencher com droga, aí não dá. Aí depois fala: poxa, eu tentei preencher com tudo, não deu e tá vazio. E não completou. O que será que tá faltando? Exatamente. Né? E aí as terapias trazem justamente isso. É o olhar para aquilo que falta e para você entender de onde que está faltando. Qual foi o ponto que aquilo deixou de ser passado para frente. Né? Dentro das suas terapias, você pega essa dinâmica também? Como que... É como muito que isso impressionante apresenta pra você? porque uma coisa que eu reparo muito, eu consigo sempre perceber realmente o nosso lado, né? Um lado nosso é o lado feminino e outro lado é o lado masculino. E eu falo disso até questão da ciência mesmo. Nós somos 50%, né? Masculino e feminino, dos cromossomos dos nossos pais. Então, quem dirá a gente que não só das questões físicas, quanto também emocionais podemos trazer deles, né? E questões também físicas, como as doenças, como eu mesma, né? Por exemplo, o meu avô, pai do meu pai, tem rim policístico. Meu pai tem rim policístico. Eu tenho rim policístico. E aí, quando nós vamos quebrar isso daí? Eu quero quebrar nessa vida ainda, entendeu? Para poder mostrar como funciona.
Porque a gente traz, isso aí é totalmente genético, mas também é totalmente energético. Então, tudo aquilo que a gente já conviveu na nossa infância com os nossos pais também são fatores que não necessariamente, gente, quando a gente está falando de constelação, a gente está falando dos nossos ancestrais, dos bisavós, dos nossos avós, necessariamente não. Podem ser, sim, situações dessa vida que vocês se desentenderam, não resolveram, guardaram emoções, sentimentos, e aquilo ali também pode ser trazido na constelação e transmutado aquela energia. Então, é muito incrível que nos meus atendimentos eu percebo, sempre, eu indico para todos a constelação, não tem como eu não indicar a constelação. Porque o quanto a pessoa vai me falando, não, isso, porque eu tenho muito disso, eu sou muito disso, eu falo, como que é a relação com sua mãe? É A, como que é com o pai? B, aí quando vai ver, ela tá igualzinha à mãe. Quem que mais te irrita? Minha mãe. E aí? Tá igualzinha. Você só reclamou de sua mãe, tudo que você falou que você quer mudar em você, tá na sua mãe, entendeu? Então, assim, tá repetindo padrão, né? Então, e isso é o mais comum. Na verdade, é raro não existir a pessoa que não traz padrão dos antepassados. Eu não conheço esse Eu ser não humano. conheço. Acho que esse ser humano nem tá aqui ainda na Terra, ele não existe aqui. Ele já evoluiu, já foi embora já. Mas isso é muito impressionante mesmo, quanto a gente traz e o quanto a gente, às vezes, traz situações para a nossa vivência por chamar de amor. Chamar isso de amor. A gente pega coisas dos nossos ancestrais achando que a gente está fazendo por bem. Então, quantas vezes também a gente pega os nossos pais e nós nos tornamos, pegamos o papel deles, né? Nos tornamos pai e mãe deles. E aí, mais uma vez, vamos voltar para a constelação, porque a gente não está aqui para salvar pai e mãe. Né? É o contrário, é uma cachoeira, totalmente, gente. Então, é assim, seus bisavós estão aqui, seus avós estão aqui, seus pais estão aqui, vocês estão aqui. Então, vai sempre descer, não tem como você querer subir. Então, você só vai subir se você se ajudar. Isso é muito incrível. Ah, não, porque minha mãe, ela precisa de ajuda, porque minha mãe, porque meu pai, todo mundo precisa de ajuda. E você, entendeu? Vamos trabalhar você, porque quando você se cura, aquela coisa, né? O mundo muda quando a gente muda. Principalmente nossos pais, nossa família, porque é o mais próximo das mudanças, né? E é isso. Quando a gente fala disso, né, o principal é entender essa cachoeira e tomar consciência de como que isso funciona. Porque, afinal de Sim. contas, eu percebo muito, tá? Pessoas que querem arrumar, consertar a parte de cima da cachoeira. Uhum. E aí, automaticamente, o que acontece? Essas pessoas, elas sentem, é nítido, quantas pessoas que cuidam do pai ou da mãe que viram assim e falam, olha, nossa, eu estou muito cansado. Nossa, as minhas costas estão doendo. Nossa, eu tô exausta. Nossa, parece que eu estou fazendo uma força que não é minha. Exatamente. E aí, quando a gente percebe, né, quando a gente para olhar para isso, a gente vê que realmente é a mesma coisa de nós estarmos indo contra um fluxo de água muito forte, muito profundo. E o que que... Ah, Matheus, tá, legal. Eu não posso consertar em cima, o que que eu faço? Olha para você e conserta para na hora que a água passar por você, ela fluir melhor para baixo. Que aí são seus filhos, aí são aqueles que você se relaciona, aí são marido, esposa, colega, trabalho. E para você não continuar passando para frente aquilo que agora te incomoda tanto. Por quê? Porque, assim como você falou, né? Ah, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo, eu não gosto da minha mãe, tarará, tarará, tarará. A tendência é que você fique igual à sua mãe? Beleza, mas o que você vai fazer com isso? Você vai tentar roubar sua mãe? Não sei se vai dar certo. Você vai arrumar você? Arrumou você? Poxa, daqui para frente, você vai encontrar várias outras situações que são parecidas com a sua mãe, mas como você se arrumou, você olha para isso e fala, ah, é só mais uma pessoa igual a minha mãe. Mas enquanto você não olhar para sua mãe e falar, tá, ela é chata pra caramba? Sim, mas é o jeito dela. Eu aceito ela exatamente como ela é. Aí isso para. E entra Porque aquela questão senão vai ficar repetindo. Pode falar. 100%.
E vem aquela questão do honrar pai e mãe, né? Uma coisa que eu falo com todo mundo é assim, gente, enquanto você não honra pai e mãe, eu te aviso, não adianta fazer nada, não. E é real isso, gente. Enquanto você não entende que, independente das escolhas que eles fizeram, independente do que às vezes você vivenciou com eles, eu te garanto que foi exatamente o melhor que eles poderiam fazer, com o nível de consciência deles naqueles momentos. E você não tem que perdoar nunca pai e mãe. Não existe perdão. A gente perdoar pai e mãe por ter feito alguma coisa, gente. Eu sei que às vezes pode parecer, não, mas é muito difícil perdoar. Isso tem na série, né? Isso é muito incrível, porque isso também mostra na série, né? E é justamente isso. É o lado materno dessa personagem da série. Ela tem dificuldade no relacionamento, onde todo mundo que ela se relaciona trai ela. E o que ela não resolve é com a mãe. Ela só fica distante da mãe porque ela é revoltada com a mãe, porque a mãe abandonou ela. Só que ela nunca quis entender de fato o que aconteceu, o que motivou a mãe ter ido embora. Aí precisou da mãe o quê? Morrer para poder resolver. Maneiras de dizer, mas assim, às vezes acontece também, né? As coisas desse tipo. Sim. Então, o quanto às vezes ali a vida amorosa dela não é porque ela não era uma boa mulher, não era uma mulher interessante, não era uma mulher que não queria, não era nada sobre nem físico, sei lá, enfim, qualquer circunstância que também nem seria justificativa. Não era isso, era só um padrão, porque ela não estava disposta a resolver e compreender o que de fato tinha vivenciado com a mãe dela. E era totalmente uma questão da mãe com a avó, né, dela. Então, Sim. assim, é totalmente um padrão aí que enquanto também ela não perdoa, entre aspas, ela mesma, e realmente Aham. aceita e honra a mãe dela, as coisas na relação amorosa dela não iam se resolver. E financeiro também a gente vê com a questão paterna também, muitas vezes. Não é necessariamente garantia isso, né, gente? Pode ser, sei lá, a mãe do seu pai, mas independente disso, né? E isso é muito incrível, eu vejo sempre isso presente nas pessoas, o quanto, enquanto as pessoas não honram, não compreendem isso, o quanto isso interfere na vivência delas, e às vezes elas nem imaginam o quanto isso poderia mudar a vida delas. Exatamente. Quando duas coisas principais, né? Primeira, quem tiver dúvida, pergunta, qualquer coisa, manda aqui pra gente que a gente vai responder. Manda na interrogaçãozinha, ou então manda aqui nos comentários que a gente vai ler. E outra coisa às vezes, você pode ter estratégia, você pode ter plano, você pode ter tudo. Mas se você não tiver o principal, que é a força necessária, nada vai fluir. E por que nada vai fluir? É porque você vai ter uma Ferrari sem gasolina. E o que é essa gasolina? É a força dos pais. Ah, Matheus, mas meu pai é fraco. Tá, a gente não está falando de força física. Ah, minha mãe é doente. Ah, não é força física. Ah, o meu pai eu não tenho pai. Tá, você é bebê de incubadeira, né? Porque, É. enfim. Quando a gente começa a perceber isso e começa a entender que essa força, na verdade, é a força da vida, as coisas começam a fluir muito melhor. Por quê? Vamos lá, de novo, a correlação do dinheiro, né? Existem padrões de erros, mas também existem padrões de construção. E qual que é o padrão da construção do sucesso, da prosperidade, da abundância? Um homem e uma mulher. Por quê? Porque o homem, ele traz força, ele traz segurança, ele traz coragem, ele traz atitude. Eu não tô falando que só ele tem, tá? Quem vier com esses negócios de viagem da maionese de homem e de mulher, não é aqui o seu lugar, Não tá? é isso. Não é isso. Ele traz simbolicamente, energeticamente, força, coragem, atitude. O pai empurra para a vida. E a mãe, ela traz o quê? A mãe, ela traz o cuidado, a nutrição. É só você pensar. Quem te deu alimento quando você nasceu? Quem te pegou no colo? Quem te deu uma casa? Quem te deu comida? Quem te deu roupa? Quem te deu tudo isso? Foi a mãe, primeiramente, depois o pai. Tá, e hoje você trabalha para quê? Para fazer tudo aquilo por você que sua mãe fazia.
Então, simbolicamente, energeticamente, se você não está bem com tudo aquilo que ela fazia, provavelmente você vai repetir e não estar bem com aquilo que você faz também, para te nutrir. E aí Exato. você pega o masculino e o feminino. Por que que eles são o molde da vida? Porque eles têm ali a força do masculino e a força do feminino. Eles se juntam e transbordam aquilo que a gente chama de vida, ou aquilo que a Uhum. gente chama de filho. E aí vem o filho, bonitão, e fala: Ah, mas o meu pai? Não, meu pai era um vagabundo. Meu pai era um mulherengo. Meu pai era isso, meu pai era aquilo, aquilo outro, aquilo outro, aquilo outro. E o que que ele está querendo dizer no fundo, no fundo, no fundo? Olha, metade de mim é vagabunda, metade de Uhum. mim é mulherenga, metade de mim não presta. E aí o que que Exato. vai acontecer? Em um movimento de lealdade, eu vou Uhum. ser igual. Por que que eu vou ser igual? Ah, eu não sei no que você acredita, mas se você quiser falar de Bíblia, a gente fala. Lá no livro de Uhum. Jó, quando conta a história de Jó, o que que Jó fala? Aquilo que eu mais temia me sobreveio. Ah, eu não quero falar de Bíblia, eu quero falar de outra coisa. Tá bom, vou falar de lei da atração. Quando a gente Uhum. fala de lei da atração, as pessoas falam o quê? Você tem que visualizar aquilo que você quer. De forma alguma, visualize aquilo que você não quer, porque aquilo que você não quer, você vai atrair para você. E aí os filhos têm a ousadia de falar: a minha mãe devia ser assim, assim, assim. O meu pai devia ser assim, assim, assim. Eu não concordo com o jeito que eles são. Ou seja, ela está falando: eu vou ser desse jeito. Esse é o Exato. movimento de lealdade. E aí a gente até pega aqui, Inconscientemente. ó, inconscientemente. A É, não gente é até uma pega aqui o escolha que a Helena pensada. falou, ó. A Helena falou assim: será que é por isso então que eu tenho tanta vontade de ir embora? Meu bisavô era francês e veio fugido para cá. É Legal. exatamente o que aconteceu na série. É exatamente o que aconteceu na série. É, Por quê? Pode ser por isso que você tem tanta vontade de ir embora? Pode. Mas pode ser também uma forma de você querer fugir dos seus problemas. Por isso que tem que analisar. Né? Mas, exato. se ele veio fugido da França para cá, significa que se ele estava fugido, ele foi contra a vontade dele. Uhum. Então, se ele foi contra a vontade dele, alguém daquele sistema familiar vai despertar uma vontade de voltar para lá. Para quê? Para honrar aquele bisavô, para honrar aquele avô, para honrar aquele pai. Independente do papel que ele exerça, alguém vai precisar voltar lá. Por quê? Porque quando a gente fala desses movimentos, a gente está falando de uma coisa que é compensação, que é harmonia. Tudo isso que acontece na minha vida, na sua vida, na vida de você que está assistindo, busca a todo custo harmonia. E essa harmonia, ela é em todos os meios. Então, essa vontade que você tem aí dentro de você, de seguir aquela profissão, ai, que arde seu coração, pode saber, Uhum. não é sua. Uhum. Olha para que você está fazendo isso, olha de onde que veio isso. Por Uhum. quê? Porque quando você olha, você tem mais força para fazer o que você quer. Quando eu Exato. descobri de onde que veio essa minha vontade de cuidar de pessoas, tudo ficou muito mais fácil, tudo ficou muito mais fluido. O dinheiro vem, as pessoas vêm, as É, oportunidades aparecem. Por quê? Porque é mágica? Não, não é mágica. É natureza. Quando a gente entende a natureza, a gente entende o porquê que a gente faz e o porquê que a gente não faz um monte de coisa, né? exato. Tem um ponto que eu acho super importante também para pessoas que às vezes possam assistir essa live e ainda não constelaram e às vezes vão falar assim: ah, não, mas eu não sei se teve alguém fugitivo, ah, mas eu não sei se teve algum caso também. Muitas coisas a gente também não sabe, porque as famílias omitem muita, né? Muitas questões, às vezes, por Por proteção, por evitar que você crie uma imagem negativa, aquela questão do deixar a família sempre bonitinha, tudo muito bonitinho, né? Que às vezes acontece da sociedade. Então, muitas coisas às vezes, que aconteceram com seus bisavós, com seus avós, você nem sabe a verdade de fato. Às vezes aconteceram coisas que omitiram para evitar uma imagem negativa sobre pessoas do seu passado
enquanto na verdade seria de extrema importância você saber hoje em dia para até compreender às vezes de onde está vindo esse padrão. Mas, então, independente, você não precisa procurar na sua família, "Ô, mãe, como é que era isso?" É interessante, procure seus ancestrais, procure saber sobre, né, seus antepassados, porque isso é uma forma também de constelar, você se interessar, você às vezes, sei lá, Sim. acender uma vela, fazer uma meditação pensando nesse ancestral, e isso é uma forma linda de cura também, né? Mas, independentemente disso, né, acontece de a gente muitas vezes trazer esses padrões enfim, continue dessa forma, a gente trazendo aí dos pais e é isso. Resumindo, mais ou menos é isso, né, Matheus? Não sei se a gente está delongando muito, porque esse é 30 minutos. Tá tudo bem ainda a gente continuar? Não, tá, Tá tá, tá tudo tranquilo? certo, eu tô por conta. É, mas é mais Mas ou menos isso. quando a gente fala disso tudo, a gente tem que entender o seguinte: quando a gente fala de constelação familiar, a gente fala de uma forma mais leve de viver a vida. Não é magia, não é bruxaria, não é misticismo, não tem nada a ver com estrela do céu. Não, é só uma forma mais simples de viver a vida, mais leve. Por quê? Porque dentro da constelação familiar, a gente começa a entender que existem normas de funcionamento da vida. E essas normas, elas são tão simples, tão simples, tão simples, que se todo mundo prestasse atenção, o mundo seria muito melhor. Quer ver um exemplo? Hum, Uma das ordens da constelação familiar é a hierarquia. Hierarquia não é hierarquia da polícia. Hierarquia é simplesmente você ter honra e precedência daqueles que vieram antes de você. Só isso. E aí você para pensar. Ok, honra e precedência daqueles que vieram antes. Aí, só de você entender e incorporar isso em você, você imediatamente iria parar de encher o saco do seu pai falando o que ele tinha que mudar ou não. Parar de encher o saco da sua mãe falando o que ela tinha que mudar ou não. Parar de encher o saco do seu chefe porque ele tomou uma decisão que não te agradou. E eu não estou falando de acatar, eu estou falando de honrar. Entender que aquela pessoa que veio antes, ela teve um contexto completamente diferente do seu e ela teve todo um processo que lastreou, né, que deu ali uma memória para aquela tomada de decisão. Então, é um assunto até um pouco duro de se tratar, mas eu vou passar de forma muito abrangente. O meu pai me abandonou. E aí o foco vai no abandono. Sendo que, na verdade, se você entendesse e incorporasse a hierarquia, o seu foco teria que ser em quê? Tá, o que precisou acontecer para chegar naquele ponto onde um pai precisou abrir mão de um filho para fazer alguma coisa? Nem que seja para beber, porque até os vícios, eles têm uma origem sistêmica. Nem todo vício é falta de vergonha na cara. Nem toda traição é falta de caráter. É só você entender que aqueles que vieram antes, eles tiveram um lastro. E aí a hierarquia mata isso. É uma lei muito simples que te faz ver a vida de uma forma diferente. E opa, a segunda, pertencimento. Se você entendesse que todo mundo que passou na sua vida merece um lugar nesse seu coraçãozinho aí, você ia parar de brigar com todo mundo. E outra coisa, você ia parar de ser uma pessoa insegura, porque a insegurança, ela vem da necessidade de pertencer. Por que uma pessoa é insegura? Porque a todo momento, dentro dela, de forma consciente ou inconsciente, ela fica assim: ai meu Deus, será que alguém vai me excluir? Será que os meus pais não vão me aceitar? Será que se eu fizer uma live, as pessoas vão gostar do que eu estou falando? E no fundo isso significa o quê? Será que eu vou ser excluído ou será que eu vou fazer parte? Você aceita. E a necessidade do ser humano é fazer parte. O tempo todo ele quer fazer parte. E aí ele quer fazer parte ali do movimento dos pais. E aí ele quer fazer parte do movimento dos avós. E aí o que acontece? Mateus, hoje, aqui, ele precisou, literalmente, com o perdão da palavra, se ferrar para entender que o vô dele tinha sido excluído.
Porque o vô dele fez uma série de coisas que no olhar da família eram coisas deploráveis e ele foi excluído. E aí precisou vir alguém, 2 gerações depois, para falar assim, opa, peraí, ele fez um monte de coisa, mas olha os filhos aí fazendo tudo igual. Do que vocês são diferentes dele? Exato. E aí um revoltadinho da família teve que peitar a família inteira para falar assim, ó, o velho lá, ele não estava certo não, mas ele estava errado igual todo mundo. Por quê? Porque ele é um ser humano, ele erra. Exato. E você não precisa excluir ele por conta disso. Ele é tão podre quanto vocês. Ele é tão pecador quanto vocês. Então, já que é todo mundo pecador e todo mundo faz besteira, traz o velho de volta. Vão olhar para ele. Eu custei a achar uma foto do meu avô. Eu custei a achar. E quem me mandou foi um tio. E que tio era esse? O tio mais próspero da família. O tio mais em paz da família. O tio que hoje ele encosta, as coisas fluem. Oh, que coincidência, né? Porque ele entendeu uma lei que era muito simples. Pertencimento. E isso extrapola para outra questão também que é muito polêmica. Relacionamento. Hierarquia e pertencimento. Se vocês que estão aqui entendessem que existiu o primeiro amor da vida de vocês, vocês lembram quem foi o primeiro amor da vida de vocês? Quem foi o seu primeiro amor? Você lembra? Meu pai, minha mãe. Isso. E depois deles? Aquela paixãozinha do colégio, que você ficava lá e trocava bilhetinho, e fazia aqueles bilhetinhos de dobradura que no final virava um coraçãozinho. Existiu o primeiro amor. E esse primeiro amor, na grande maioria das vezes, ele foi excluído. Ele foi excluído. E o primeiro amor que eu tô falando é depois dos pais, tá, gente? Depois dos pais. E depois do primeiro amor, quem veio? O primeiro namorado. A primeira namorada. E o primeiro amor, ele tem precedência sobre o primeiro namorado e a primeira namorada. E o primeiro namorado e a primeira namorada tem precedência sobre o primeiro casamento. 100%. E se vocês entendessem isso, vocês não teriam tanto problema de relacionamento. Porque vocês terminam. Quando eu falo vocês, eu me incluo, tá? Nós. Quantas pessoas que vocês não conhecem que terminaram um relacionamento traumático e falaram assim: quê? Eu não quero ver mais a cara dessa pessoa nunca. Nunca. É como se eu nunca tivesse me relacionado. Porque é isso, com o relacionamento que eu tenho hoje, é o contrário de tudo aquilo que eu tinha. Então, eu nem considero aquele. Opa! Eu nem considero aquele, então provavelmente vai vir alguma coisa depois. E aí, aquela coisa que vai vir depois, você vai falar assim, nossa, eu tenho o dedo podre. Aí, nossa, exatamente. Deus não é bom comigo. Mas não, é só Deus falando assim, lembra aquela pessoa que você não quer lembrar dela? Eu tô trazendo essa aqui, ó, para acabar com a sua paz. É só para te mostrar que você tem que lembrar daquela lá, ó. O que tinha para você aprender ali, né? Honrar ali, que aprendizado que você não quis tirar dali, porque alguma coisa você aprendeu, né? No desafio que a gente aprende. Então, honrar é justamente isso, porque quando você enxerga algo positivo, que é algo que você pode aprender, que você está aprendendo aquilo ali, automaticamente já fica muito mais fácil você compreender, independente das circunstâncias, e como se tornaram a partir disso. Com certeza. Exato. E se as pessoas entendessem essas duas leis, seria muito mais leve. E aí vem a terceira, que é o equilíbrio. Todas as relações, elas buscam o equilíbrio. Quer queira você, quer não. Todas. E o que é o equilíbrio? Eu tô aqui, me relacionando. Aí eu e Lorena temos uma relação profissional, de amizade. São os papéis diferentes.
tenho uma relação com ela aqui. Aí o que eu faço? Eu viro para ela e falo assim: nossa, vamos fazer uma live? Aí ela fala: vamos. Opa. Então eu faço algo para ela. E aí ela vira e fala assim: nossa, que top, a live foi muito boa. Dentro do coraçãozinho dela, ela vai sentir uma vontade de retribuir esse favor, que não é um favor, na verdade. Mesmo que eu não tenha a intenção de receber nada em troca, ela vai sentir de retribuir. Por quê? Porque as relações elas precisam de equilíbrio. E aí ela vai fazer alguma coisa, sei lá, ela vai me chamar para tomar um chá. Aí ela vem, puf, equilibra. 100%. E aí eu faço outra coisa. E aí ela equilibra. E eu faço outra. E aí ela faz outra. E aí ela faz outra. E eu faço outra. E o que acontece? As relações prosperam. Isso. Porque tem equilíbrio. Mas isso serve para o outro lado também. Porque eu tô com a Lorena aqui, aí eu piso na bola com ela. Opa! O que ela tem que fazer para equilibrar? Pisar na bola também. Só que ela tem que pisar um pouquinho menos. Por quê? Porque se ela pisar o mesmo tanto que varia para cima, varia para baixo. Aí eu vou pisar na bola, e aí ela vai pisar, e aí vai pisar. E aí a relação ela decai. Sim. Então o equilíbrio ele é justamente essa necessidade de compensação, onde os relacionamentos eles tendem a prosperar ou eles tendem a decair. Isso tudo Sim. vem da onde? Da consciência. Então a constelação ela é uma ferramenta maravilhosa de consciência. E aí a gente entra até no ponto que a Fernanda falou. Olha, poxa, quando eu vi a série, é como se eu estivesse sendo constelado. É, porque quando você vê aquilo tudo, você começa a tomar consciência de várias coisas. É, porque afinal de contas, quem está aqui assistindo a gente, será que já parou para pensar que alguém da família dele teve que passar fome para ele vir para cá? Se for descendente de europeu, talvez teve que fugir. Se for descendente de eu não lembro qual que é o nome, mas daquelas pessoas que tinham escravos, e a minha família tinha disso, minha família é top, tinha gente que tinha escravo, tem índio no meio, Ai, maravilhoso. tem aqueles tropeiros, né, que faziam as expedições, ou seja, tropeiro matava gente, escravo, pessoas que tinham escravos maltratavam os escravos. Os índios eram maltratados. E quem pega essa carga? Eu. Exatamente. E aí, quando eu tomo consciência disso, eu falo: nossa, eu sou uma vítima do meu sistema. Não! Eu sou um presenteado, porque através de mim, as raízes do meu sistema elas vão ser tratadas. E a constelação familiar ela é justamente esse cuidado com as nossas raízes. E isso é muito importante falar, até porque as pessoas confundem muito, sabe? Você sabe, porque na terapia é assim também, né? Eu vou fazer uma barra de axis porque eu quero ter disciplina. Aí faz uma barra de axis, aí acha que vai sair de lá, tô disciplinado. O milagre, né? É a mudança Ou do milagre. clique. E a constelação é a mesma coisa. Tem gente que constela a vida financeira achando que vai sair de lá e achar a nota de 200 na rua. E não é assim. A constelação, ela é o cuidado com as raízes. E onde o cuidado com as raízes vai ser refletido? Nos frutos. Exato. É uma Mas árvore mesmo. a raiz precisa ser tratada, isso vai reverberar para o tronco, ele vai ser nutrido e isso vai gerar melhores frutos. Exato. Isso se a gente começar a entender isso tudo, né? É a raiz, é igual eu falo, né? Às vezes eu gosto muito desse exemplo na questão de crenças, né? Que é assim, eu gosto do prédio. Tem um prédio de 10 andares. A cobertura todo mundo vê. Quem anda na rua olha para cima e fala: olha, aquele prédio tem uma cobertura. Quem está sobrevoando olha para o prédio e fala: olha, é a cobertura de um prédio. Mas ninguém vê a estrutura, a engenharia para permitir que aquele prédio fique em pé. Então, às vezes, as nossas crenças estão ali, lá no topo, nossos padrões de repetição dos nossos antepassados. E cada andar desse prédio são crenças e padrões misturados. E aí você está querendo trabalhar uma crença, sei lá, eu
não consigo encontrar um relacionamento saudável. Todo mundo que me relaciona eu apanho. Ou então, todas as vezes que eu arrumo alguma coisa para eu trabalhar com dinheiro, eu perco tudo e nunca dou certo com dinheiro. Dinheiro sempre é escasso na minha vida. Exemplos. Isso tudo é o topo do prédio. Agora, quando a gente enxerga ou faz, né? Mas assim, a própria constelação, né? Faz a constelação, entrou lá na sua família, lá nas raízes, a gente enxergou a questão. E na hora que a gente enxerga, a gente desestabiliza esse prédio. E na hora que a gente desestabiliza esse prédio, ele cai. Porque a gente rompeu a estrutura do prédio, então não tem como continuar ali. Então eu sei que você vai falar assim, ah, não, mas não vai encontrar a nota de 200. Mas olha, eu vou te contar que para ela encontrar a nota de 200 é isso daqui, ó, é muito pouco, porque é só a gente continuar naquela frequência de buscar, de querer estar e ser melhor, né? Eu nunca fiz uma constelação que não mudou alguma coisa na minha vida. Então, assim, eu não. Querendo ou não, eu vou te falar que sim, para mim eu encontraria a nota de 200, porque foi mais ou menos Eu assim a minha também. vida. Eu também. Então, com as minhas experiências, há essa possibilidade da nota. Mas eu entendi o que você quis dizer com isso, que tudo é uma construção. Não adianta você fazer um tratamento para quebrar gordura localizada numa clínica de estética e sair comer McDonald's todos os dias. Então, você não está condizente com o que você quer de resultado na sua vida de mudança, né? Então, entra muito nisso também, né? É um trabalho diário, independente. Sim. É um trabalho diário de consciência. Você sai da constelação, né? Para quem não tem uma percepção do que acontece ali por trás que eu estou falando, né? Campo, inconsciente Uhum. coletivo, nível celular, né? A parte mais voltada para a física quântica, né? Para a questão fenomenológica, enfim, um monte de termo de nome difícil que não faz sentido nenhum falar aqui. Mas Uhum. entender que o que você faz, o que você vê ali na representação é só a pontinha do iceberg. Atrás existe todo um movimento que vira para você e fala assim: pelo amor de Deus, Lorena, acha essa nota de 200, porque nós estamos esperando isso faz tempo. É. Faz tempo. E aí você olha para aquilo, toma consciência. E se você entende o que está ali por trás, a probabilidade que você ache essa nota é grande, é muito É. grande. Eu tive casos e teve um caso que de verdade foi um dos que mais me marcou, foi uma constelação que eu fiz de um casamento. A Uhum. mulher chegou, ela falou assim: "Eu quero constelar meu casamento, porque o meu marido já me traiu e eu perdoei e eu insisti em continuar, mas está pesado para mim, e eu quero ver o que está acontecendo." E aí a gente fez a constelação, né, tudo fluindo. Quando eu faço pelo método hidrossistêmico também, né, que é Uhum. a constelação fluvial, constelação da água. E aí os movimentos dos bonecos, eles estavam mostrando um afastamento. O movimento do boneco estava mostrando um afastamento do marido. E aí esse afastamento do marido, ela olhou e falou assim: "Nossa, que interessante. Tá pesado para mim porque ele está se afastando e como ele está se afastando, eu estou tendo que suprir as duas partes do relacionamento, as duas energias estão tendo que vir de mim. É por isso que eu estou me sentindo tão sugado." Uhum. Nossa, e pelo movimento dos bonecos na água. Né? E para quem não sabe, os bonecos sim, eles movimentam sozinho na água, É tá? impressionante. E aí beleza, aí a gente fez a constelação, a gente fechou a constelação. Ela ficou muito feliz porque ela entendeu, né, afinal de contas, de onde vinha esse peso. Uhum. Ela chegou em casa, ele sentou com ela e pediu o divórcio, sem ela falar nada. Se ela falar, ele falou assim: "Então, eu tava esperando você chegar, eu tô precisando conversar com você." E aí ele foi e falou: "Olha, não tá legal, eu tô me sentindo muito desconectado, não tá da mesma forma e tudo mais." Então, assim, pra gente fazer, né, da forma como começou, que é de boa, que é tranquilo, que é realmente Uhum. preservar o respeito, a integridade dos dois e tudo mais, vamos separar? Uhum. Aí ela conversou com ele, eles resolveram tudo, e era tipo umas 2 horas da manhã, ela mandou uma mensagem e falou assim: "Matheus, eu não tô acreditando Uhum.
Eu não tô acreditando. Parece, sei lá, parece magia. Porque eu cheguei em casa e ele pediu o divórcio. Eu falei, não, é que na verdade você entendeu o que estava por trás daquilo ali, né? Exato. E é um caso. Mas tem casos também, né, que é o extremo oposto disso, e que eu Uhum. gosto de falar para mostrar para as pessoas que não é sobre o que ela vê, é sobre o movimento do campo. Uhum. Teve outro caso que uma pessoa foi constelar a vida financeira. Era uma mulher, ela tinha mais de 35 anos, morava com os pais e tinha uma filha. E ela foi constelar a Uhum. parte financeira dela. A constelação desenrolou, era uma constelação com pessoas, e no final da constelação, a representante dela estava assim, ó, com a Com prosperidade. dinheiro. Isso aqui é a Ah, tá. prosperidade. Aí ela estava assim com a prosperidade, ó. Foi embora para casa feliz da vida. 2 anos depois, eu vou dar um treinamento e eu encontro ela lá. Aham. E, para quem não sabe, a constelação ela reverbera até 2 anos. Tá? Os últimos estudos que foram feitos na Herling School, né, que é a escola de Bert, falaram que aproximadamente 2 anos a reverberação do campo morfogenético da constelação. 2 anos depois eu encontrei com ela Incrível. e eu falei, e aí, como é que você tá e tal, não sei o quê, na esperança dela falar assim, putz, a vida mudou, tô feliz pra caramba, próspera, rica pra caramba, inclusive toma R$ 1.000. Eu queria Aham. isso. Mas ela virou pra mim e falou, Matheus, acho que a constelação não adiantou de nada. Eu falei, como assim? Olha, continuo morando com os meus pais. Minha situação financeira continua uma bosta. Não sei o que está acontecendo. Aí eu perguntei pra ela, falei, tá, mas depois daquela cena que você viu da sua representante abraçada com a prosperidade, o que você fez? Ela falou, não, eu fui pra casa, fiquei muito feliz e depois eu vivi minha vida. Continuei no meu estágio, não saí da casa dos meus pais, fiquei ali vivendo com o meu salário de estagiária, mais a pensão que o meu ex-marido. Inclusive, gente, não existe ex, tá? Só pra. Vivi com a pensão dele e 2 anos se passaram. Eu falei, então você não fez nenhum movimento a partir daquilo que você viu. Ela falou, Nenhuma não. escolha, né? Eu falei, pois então, não existe resultado se não tem movimento. E é exatamente o que passa na série. Porque Exato. depois que a gente começa a entender, né, para quem assistiu a série, e para quem não assistiu também, sempre depois de um movimento, o constelador virava e falava assim: faz isso aqui, solta um passarinho, planta uma árvore, planta uma florzinha, Exato. pega isso aqui, faz um desenho, colore um desenho. Todas essas questões, todos esses movimentos que ele pedia, eram movimentos de consciência e de assimilação. Era um ato simbólico para que aquela pessoa que viu aquilo tudo olhasse e falasse assim: olha, eu entendi, eu assimilei e eu vou, né, soltar o passarinho como símbolo de liberdade, que eu estou me libertando. Uhum. E aí, quando solta, o que ela incorpora? Que ela está se libertando daquilo que estava aprisionando todo aquele sistema familiar. 100%. Então não é só ver, é sentir, é incorporar, é entender, né? 100%. E Nanda, a série chama Uma Nova Mulher. E tá no Muito Netflix essa bom. série. Então, assim, esses pontos são pontos básicos para a gente começar a ter uma nova perspectiva acerca da vida. Sim. Entender o porquê das relações, entender o porquê dos conflitos, o porquê dos problemas, entender que por trás de tudo isso existe um padrão. Sim. E que, às vezes, olhando para esse padrão, a gente pode começar a entender todo aquele caos que acontece na vida e que todo aquele caos ele precede uma ordem, certo? E É. a partir disso, movimentar de forma
a quebrar esses padrões. Porque, afinal de contas, né, o que eu percebi, pelo menos, né, nesse tempo que eu venho atendendo, não só com a constelação, mas com outras coisas também, é que todas as pessoas que eu atendi, né, já foram mais de 1.000, todas elas tinham um padrão entre onde elas estavam e onde elas queriam chegar. E que enquanto aquele padrão não fosse quebrado, enquanto aquele padrão não fosse quebrado, o objetivo não era alcançado. E é o que mostra na série. Uma busca a cura, outra busca a prosperidade, outra busca ser amada. Relacionamento, construir uma família. E entre aquilo que elas têm para elas, como elas estão e o que elas buscam, tinham o quê? Uma série de padrões. E todos eles tinham em comum aquilo que a gente falou, da lealdade. Né? Porque nós somos leais, extremamente leais. Principalmente aqueles que vieram antes de nós. Sim, 100%. Não, é incrível, é isso, muito maravilhoso. E o quanto, assim, eu mesma vivenciando a constelação, eu falo o quanto muda a minha vida. E aí você fala, nossa, Lorena, mas então você constela uma vez e resolve a vida? Quem Igual eu dera. falo, né, gente? Olha quanto tempo a gente já está vivendo e querendo resolver. É o milagre de Deus, né? De novo, que a gente vai falar do milagre. O milagre não existe, são várias questões, às vezes coisas que a gente também não está preparado para compreender naquele momento da nossa vida, e às vezes em um outro momento, quando a gente constela, aquilo de fato é, entre aspas, enxergado e resolvido. Então, não é, ah, não, eu constelei e não saiu nada ali. Calma, às vezes não era o momento, alguma coisa mudou, você vai perceber e se permita novas possibilidades de constelação, né? Porque eu mesmo já constelei umas 5 vezes e já participei de muitas outras. Então, assim, eu falo, cara, por mim eu constelo todo dia, assim, vamos, tô brincando. Mas, assim, é muito incrível, né? Você Ah, no pode meu constelar também. várias outras coisas além, né? A próximas questões, né, familiares. Trabalho, às vezes, um lugar, né? Se aquele lugar onde você está trabalhando está fazendo sentido mesmo, ver se coloca ali. Então, são outras áreas também que a gente pode abordar, né? Não necessariamente só a questão familiar. Isso é legal também, da constelação. É, por trás de toda a constelação a gente encontra um sistema, né? Uhum. E dá para nós olharmos para tudo através disso. Tudo que eu digo é doença, vício, relacionamentos, relacionamento com o dinheiro. Não dá para você constelar dinheiro, né? Uma nota. Não dá. Dá para Uhum. você constelar o seu a forma como você se relaciona com ele. E isso também se aplica às empresas. Sim. Quer ver uma coisa bem interessante? Rapidinho, só até para a gente finalizar. Uhum. Constelações empresariais. Hierarquia. Quem que é o maior da hierarquia Os sócios? A empresa? dentro da empresa? Ai, meu Deus, é a empresa, né, não? O idealizador. Entendi. O Então, mas idealizador, provavelmente o idealizador vai ser um dos sócios da empresa, né? sim. Na grande maioria das vezes Nossa, é. mas que interessante, isso eu não sabia, não. Então quer dizer que quem idealizou a empresa, mesmo que existem outras pessoas associadas a essa empresa atualmente, por exemplo, a pessoa que idealizou é interessante, legal, não sabia disso. Por que que várias empresas quebram depois que são vendidas? Quebra na hierarquia. E aí, Nanda, vai ficar gravada. E aí, é o idealizador. E olha que legal. E depois, Incrível. os sócios. E depois dos sócios, Os aos colaboradores. diretores. Será? Porque se eu tiver na minha empresa uma faxineira, nada contra faxineira, tá, gente? Uma Uhum. faxineira com 30 anos de empresa e um diretor com 10 anos de empresa, ela tem precedência sobre ele. Ah, tempo de casa. E a ideia dela tem que ser ouvida igual a dele. Legal. Olha que incrível. Ai, maravilhoso. Todos Nossa, o têm que tanto de. As empresas pertencer. estão tudo erradas. As empresas...
Tem muita empresa precisando constelar, gente. Vamos constelar as empresas. Por isso que não tá dando certo o negócio. Entendeu? Então, assim, tudo tem um sistema e dá para olhar para todos esses sistemas. Dá para olhar para tudo isso ter esse olhar e entender esse olhar e constelar vários temas, né? Boas práticas. Eu não constelo mais de uma vez o mesmo tema. Aí é Matheus e Bert Hellinger. Bert Hellinger nunca constelou o mesmo tema duas vezes, né? Então, como ele já passou desse plano, eu posso falar isso com propriedade. Ele nunca constelou o mesmo tema duas vezes e não sou eu que vou constelar. Honra. Né? Dá honra ali para quem vem primeiro a hierarquia. E outra coisa, constelar é bom, é maravilhoso. Eu quero constelar todos os dias uma área diferente. Eu tenho uma lista no bloco de notas de temas para constelar. Porque sempre que eu encontro com os amiguinhos terapeutas, a gente faz uma troca. Mas é válido falar também que constelação não é... Esqueci o nome. Não é oráculo. Não é... Não é... diagnóstico. Eu entendi. Não é uma verdade, não são verdades absolutas, não é procura de verdades, Isso. né? Você não vai para a constelação para buscar uma verdade. Você vai para buscar ver o que é. Por quê? Porque senão, eu tô com problema no relacionamento, aí eu constelo. Eu tô com problema no trabalho, eu constelo. Aí eu vou abrir uma empresa, aí eu vou constelar. Aí eu vou entrar numa academia. Qual academia que eu vou entrar? Aí eu vou constelar. Calma. Calma. Não é tão assim mesmo, né, no caso. O olhar da constelação ele é uma ferramenta muito poderosa, né? Eu, quando fui abrir a minha empresa, eu constelei. Por que eu constelei? Porque eu estava começando na área terapêutica, há aproximadamente 5 anos atrás. Estava começando na área terapêutica e muitos terapeutas têm isso, né? Pô, vou começar na informalidade ou vou abrir o CNPJ? E aí eu constelei isso. Eu olhei para a minha empresa, eu trouxe um representante meu, olhei para a empresa, trouxe um representante para a carreira que eu estava seguindo de professor de luta, trouxe um representante para a minha carreira de TI, que antecedeu a carreira de professor de luta, trouxe um representante para a minha carreira de vendedor, que antecedeu a de TI, que antecedeu a de lutador, que antecedeu a de terapeuta, trouxe uma outra representante para a minha carreira de designer, que antecedeu. Vi como que... Não estou falando com você. Vi como o meu representante estava lidando com tudo aquilo, e aí no final das contas o meu representante ele foi em direção ao CNPJ. Eu fiquei 3 meses na informalidade, fazendo força. Quando eu abri meu CNPJ, a minha empresa cresceu. Ela cresceu 2000% em um ano. É impressionante mesmo isso, né? Porque aí você dá energia, né? Você vê como uma pessoa aquilo ali. A gente fala, Perfeito. a empresa é uma pessoa. Então não adianta você querer se colocar como sendo ela. Você faz parte dela, você contribui para ela. Você pode ser idealizadora dela, inclusive, né? Mas você não é ela. E ela que está recebendo por isso, né? Isso é muito incrível. Isso realmente muda tudo mesmo. Faz todo sentido. E só para Muito responder a incrível. Helena aqui, para a gente encerrar. Sim. Helena, é só você lembrar, vem de exclusão. Ex-marido é aquele marido que foi excluído. Ex-namorado é aquele namorado que foi excluído. Então, como que chama na constelação? Na constelação, não. Na vida. Primeiro namorado, segundo namorado, terceiro namorado, quarto namorado, milésimo namorado, primeiro marido, segundo marido, terceiro marido e por aí vai. Hierarquia. São mudanças bobinhas, né? Primeiro marido, né? Eu sou divorciado e hoje eu me relaciono. Então, quando eu me casar, vai ser minha segunda esposa. Beleza. Minha empresa é a minha primeira empresa. Mas não é o meu primeiro emprego. Outra coisa. Perdão e sinto muito. Depois que você troca a palavra perdão por sinto muito, a vida fica mais leve. Por quê? Não interessa por quê, faz o teste. Para de ficar pedindo perdão e dando perdão para os outros.
Você não é maior que ninguém. Só que seus filhos. Começa a sentir muito. Aí você vai ver tudo aquilo que vai acontecer. Né? Então, quem não assistiu a série, assista a série Uma Nova Mulher. Eu não tô ganhando nada para fazer isso. A Lorena também não tá ganhando nada para fazer isso. Nada do Netflix, né? Mas da vida a gente recebe várias coisas. Com certeza. Mas assistam porque é muito interessante. Quem for de Belo Horizonte ou não for de Belo Horizonte, quiser dar um pulinho aqui, nós vamos estar fazendo várias rodas de constelação. A próxima é no dia 3 de setembro e outras várias virão. Quem for de Belo Horizonte, me chama a Lorena. Quem quiser saber mais sobre a constelação, entre em contato com a Lorena, entre em contato comigo. O que nós pudermos fazer para trazer essa filosofia de vida, não é ferramenta, é filosofia de vida. Para vocês, contem conosco. Eu estou falando por nós dois. Mas com certeza, é isso mesmo. É isso. No dia 3 vai ter roda de constelação aqui em Belo Horizonte, com uma experiência incrível. Principalmente para aqueles que não acreditam. Porque nós vamos integrar constelação familiar e medicina. Então a gente vai falar. Vai ser especial. Nível bioquímico, biofísico, do campo, da energia, da áurea, dos órgãos, do sangue, glóbulo vermelho, branco. Tudo isso é movimentado pelo sistema e a gente vai provar. Estou feliz demais com isso. Muito bom. Então, Lorena. Gratidão. Gratidão imensa pelo convite, por essa troca aí. Tenho certeza que muitas lives ainda estão por vir, gente. Sério, essa dupla aí, aguardem muitos momentos ainda. Muitas coisas incríveis aí. E queria te agradecer, Matheus, por tanto conhecimento. Vamos marcar mais esse, porque realmente constelação, graças a Deus, né? Agora a gente está tendo visibilidade, né? Com as terapias holísticas e agora numa Netflix de uma forma totalmente lúdica, interessante e realmente verdadeira, né? Então, assim, cada dia que passa as pessoas estão buscando, e que bom, porque é muito mais leve a vida quando a gente, de fato, olha para aquilo que importa, que são os nossos padrões, que são os nossos antepassados, e que, além de tudo isso, o principal é olhar para a gente mesmo. Então, quando a gente olha para a gente mesmo, qualquer área da sua vida, eu te garanto que vai melhorar. Então, conte com a gente, independente de, né, seja da constelação, seja alguma dúvida do que ficou aqui, estamos à disposição. E muito obrigada por tudo, Matheus. Você é incrível. Eu que te agradeço. E outra coisa. Sim. Para quem não te segue, vai lá seguir essa mulher, gente. Pelo amor de Deus. Gente, Matheus também. Fala o que mais além da constelação você faz, né? Quais outros tipos de terapia você trabalha, porque são complementares, né? Eu gosto muito de falar isso, porque Bert Hellinger dá umas 3 piruetas no caixão, mas coloca o xamanismo dentro da constelação, hipnose dentro da constelação, PNL, coloca o reiki, coloca a apometria, tudo dentro da constelação. Por quê? Porque, na verdade, nada é separado, né? Tudo é o que é. Então, além disso tudo, além da constelação, hoje, o que mais você faz? Como que você pode ajudar? Pois é. Nesse mundão? Gente, eu falo que o amor da minha vida são as barras de Axis. Eu dou, inclusive, o curso de barra de Axis. Eu sou simplesmente apaixonada por essa ferramenta, que é uma ferramenta que são 32 pontos na sua cabeça, onde cada um desses pontos é responsável por uma área da sua vida. E a gente, quando faz o toque, né, energético, a gente libera realmente cargas eletromagnéticas, que a gente faz uma liberação de padrões de pensamento, crenças, e é muito legal porque tem a comprovação com a neurociência, então tá andando aí junto com a ciência, então é como se você estivesse em processos meditativos longos. Então há uma limpeza e principalmente nessa questão do receber, a gente está aberto a ampliar nosso estado de consciência e simplesmente saber que a gente pode ter tudo aquilo que a gente quiser, sem nenhum tipo de limitação. Então é muito incrível, tanto as barras, e eu também faço associação das barras com aromaterapia, cromoterapia, gosto muito do Theta Healing também, fazendo realinhamento de chakras. Então são várias técnicas e todas para buscar o amor próprio, o perdão, a leveza e diminuição daqueles padrões de tudo aquilo que, né, hoje em dia não está sendo mais contribuição na sua vida atualmente. Mas é como o Matheus disse, tudo é voltado para a gente encontrar dentro da gente tudo aquilo que já condiz com a nossa essência, né? E é sobre isso. Um caminho lindo e maravilhoso, né? Que a gente tanto ama. É o caminho do amor incondicional e da cura, né? Exato. 100%. Bom,
É Obrigado, isso, gratidão. gente. Obrigada a você. Vemos nos dia 3, né, aqui em Isso. Belo Horizonte. De novo, quem quiser Com participar da certeza. roda de constelação, me chama aqui, que a gente vai fazer algo muito legal. Breve a gente vai estar indo aí para outros estados Com e certeza. podendo expandir isso para esse mundo lá fora. Afinal de contas, Bert Hellinger deixou um legado e ele deixou em aberto. E alguém precisam continuar isso, essa missão de servir esse sistema e esse campo, né, maior. Isso aí. Então, Estamos gratidão. juntos. Tamo Gratidão, um junto. beijo maravilhoso. Um beijão. Beijão. E semana que vem a gente fala mais. Tamo Até junto semana que vem. e a gente se vê Um por aí. Até beijo. semana que vem. Tchau, tchau. Até, tchau, tchau.